Você aí, ó, que tá pensando em vir para Portugal, já notou que houve uma mudança na documentação lá no pedido de visto? É sobre isso que a gente vai conversar. O que de fato mudou ali é algo específico para a comunidade de língua portuguesa, no caso os brasileiros, angolanos, moçambicanos, ou é algo para todas as pessoas? A nossa última alteração, hoje a gente vai falar mais especificamente sobre um artigo, tá, do Decreto Regulamentar 001 de 2024. Ele vem alterar um outro decreto regulamentar, o 84 de 2007, e esse decreto regulamentar, né, ele vem sofrendo algumas alterações ao longo do tempo. Esta foi a mais recente, e esses decretos regulamentares eles vão explicar ali o que é a Lei de Estrangeiros, a Lei 23 de 2007, quando ela traz sobre vistos, como que funciona isso na prática. Tiveram alterações para todos os vistos, mas essa que a gente vai trazer aqui é específica para nacionais da CPLP. Perfeito. Então é uma mudança, mas que são várias coisas que foram afetadas aí, né? Exatamente. Vamos lá. Qual a primeira delas que o senhor acha importante trazer aqui? Dos mais de 800 pedidos de visto que nós fizemos até então, desde de novembro do ano retrasado até o presente momento, nós passamos ali por praxes administrativas tomadas pelas autoridades que nos forçaram a entender cada vez mais, de forma mais aprofundada, o que é isso. Porque no começo, às vezes, falavam uma coisa, mas nem eles sabiam o que estavam falando. Hoje, isso já está um pouquinho mais pacificado. E eu trouxe aqui de uma certa dinâmica, tá? Bem rapidinho, o que a lei dizia antes desse decreto regulamentar e como que ela está hoje, o que trouxe, tá? Então, a gente vai começar aqui pelo artigo 12 desse decreto regulamentar. O número 1, ele fala o seguinte, ó, documentos a apresentar, ou seja, documentos que a pessoa apresenta no momento de solicitar o visto, tá? Então começa assim, ó, sem prejuízo dos documentos específicos exigíveis para cada tipo de visto, os pedidos são instruídos com os seguintes documentos. Então não importa qual a tipologia do visto, sempre vai ter que ter isso. Então aqui ele fala de 2 fotografias iguais, tipo passe, etc. E o texto antigo, ele falava que isso tinha que ser de forma física. A foto tinha que ser, sabe aquela fotinha que a gente tira? É estilo passe, é estilo 3x4? É em pé, deitada na hora de colar o formulário? Essa é uma pergunta aí, master. Todo mundo faz sempre essas mesmas perguntas. A foto pode colar em pé mesmo e pode ser 3x4. Aqui em Portugal usa-se estilo passe, né, mais comum, mas pode ser 3x4, não tem problema nenhum. Mesmo que esteja escrito estilo passe no checklist. E aí, o texto integral falava que ela tinha que ser física. Agora, com a alteração, mudou. Fala o seguinte, ó, 2 fotos iguais, tipo passe, ou imagem facial recolhida digitalmente, consoante ao caso. A cores, fundo liso, ele vai falar mais um pouquinho. Por que é interessante falar isso? A AIMA, por intermédio agora deste decreto regulamentar, ela tem que desmaterializar os pedidos de autorização de residência. E isso começa lá no pedido do visto. Então, até antes desse decreto, na verdade, eles já estavam aplicando isso e eles tiveram que fazer o quê? Legitimar. Legitimar por intermédio agora, né, desse diploma agora é legítimo. O que eles faziam antes? Por exemplo, a foto do requerente, quando ele pediu o visto, estava errado. Tirou sorrindo, até brinca se eles falam, não pode estar rindo, tem que estar triste, né? Tem que estar sério. Rindo muito, com a blusa muito colorida, uma foto que não está numa nitidez legal. Pela legislação, na letra, ipsis literis da lei, você teria que mandar de novo, por correio, outra foto. Aí eles, não precisa. Paga uma taxinha aqui, digitaliza e me manda. Pronto. É isso. Agora eles legitimaram. Então essa é uma alteração. Talvez até acontecer no processo de quem está nos assistindo, ou pode acontecer no seu processo no futuro. Já vou aqui, ó. Aconteceu no meu. Me pediram uma nova foto por conta do meu cabelo. Eles queriam ver as orelhas. Então, tive que prender o cabelo para mostrar orelhas, sem brinco, sem nada, sem óculos, sem boné, sem chapéu, sem nada. Tem que estar ali no fundo branco, né? Toda uma situação. Então, fica atento aí. Então, agora eles já pedem, já pode enviar, ao invés de enviar de novo pelo correio, envia digitalizado. Eles já estavam adotando antes mesmo do decreto, agora deixou bem, assim, certinho. Mais fácil e rápido, né? Claro, né? Século XXI. Agora, a gente tem um detalhe vou dizer assim, mais relevante ainda do que isso. Óbvio que é bom acelerar. Mas isso significa, da forma como está, que talvez para o seu pedido de autorização de residência, aquele momento que a gente tem que ir lá na marca, colher o fingerprint, tirar a foto,
e isso pode ser agora também desmaterializado. Talvez eles podem aproveitar, porque é isso que o texto aqui nos deixa entender, aproveitar talvez a foto que você apresentou no pedido do visto, ou ainda, vamos criar um aplicativo que você tire sua própria foto, porque a ideia é essa, fazer parecido com aquela ferramenta que hoje a gente tem no portal da AIMA. Provavelmente tudo vai ser por ali hoje para reagrupar, porque você manda tudo digital, depois você vai lá só entregar os originais e colher a biometria. Talvez não vai colher só a biometria, porque a foto já tem. Tá. A letra B fala o seguinte: passaporte ou documento de viagem válido, que não teve nenhuma alteração. Depois a letra C, ela mudou um pouquinho. A letra C falava assim, ó, certificado do registro criminal emitido pela autoridade competente do país de nacionalidade do requerente ou do país em que este resida há mais de um ano, quando sejam requeridos vistos de estado temporário e de residência. Então aqui, esse certificado de registro criminal é aquele antecedentes criminais da Polícia Federal, a título de exemplo aqui dos brasileiros que apresentem aqui, ou do outro país que você vivia, que você é residente, outro país, você que está assistindo, reside legalmente, você tem o antigo RNE, hoje é RNM, né? Aí você precisaria também dos seus antecedentes daquele país de origem, do seu próprio país. Na prática, às vezes eles não pedem isso, mesmo porque quando pedem pode estar em outra língua, e aí teria que traduzir por tradutor juramentado da junta. Então, às vezes eles não pedem, mas se pedirem, é bom que você tenha. Às vezes, mesmo que você tenha, é melhor não enviar, por se tiver em outra língua, guarda. Se pedir, você corre atrás e emenda, porque isso vai ter um custozinho. E às vezes eles não pedem, então pode ficar sem apresentar, a princípio. Isso no caso de pessoas que residem em um outro país, que não seja de língua portuguesa, nesse caso, que precisa uma tradução. Para o brasileiro que mora no Brasil mesmo, ele vai pegar o certificado de antecedentes criminais da polícia normal, e é isso. Apostilado. Apostilado. Por enquanto ainda tem que estar apostilado, tá bom? Ótimo. Aí, isso era o texto antigo. O novo, ele teve uma vírgulazinha aqui, e depois que ele fala dos vistos de estado temporário e de residência, e para procura de trabalho. Porque o visto de procura de trabalho, ele é uma categoria que está na meiuca ali. Ele pega um pouquinho de um, pega um pouquinho do outro, e aí eles fizeram essa alteração, tá? Então, basicamente, sobre isso, não mudou, só mesmo legitimou, porque se lá na frente você quisesse recorrer, falar alguma coisa, na lei não falava visto de procura de trabalho, só falava dos outros. Então, se a pessoa quisesse falar assim, não, se procura de trabalho, eu não preciso, então, de antecedentes criminais, não está escrito na lei, sabe? Agora tá registradinho aí, então, antecedentes criminais, para qualquer visto, então, precisa ser apostilado. Então, a apostila de A é o único documento que exige para o pedido do visto, certo? Perfeitamente. Esse documento eu ainda oriento que seja bem emitido e apostilado bem próximo do dia do envio do seu envelope, ou do dia que vai entregar na VFS ou no consulado. Por quê? Porque este documento ele teria uma validade de 90 dias, mas para eles querem que esse documento esteja um pouquinho mais recente. Já tem alguns meses que eu não vejo pedindo para repetir, porque às vezes, por própria demora deles, eles pediam para repetir o envio. Teve muito isso, né? Assim que começou mesmo o visto, um monte de gente mandou o visto para procura de trabalho, com muita gente mandando, e aí o prazo estava indo e eles começaram a pedir um novo antecedente. Aí é uma situação bem complicada. Você tira de novo, apostila de novo, tem o seu custo, né? E todo o processo fica parado ali aguardando um novo documento. Então agora o senhor não tem visto eles pedindo novamente. Não pede. Mas assim, pelo escritório a gente sempre deixa para fazer na semana que vai enviar, né, a emissão. O importante é a emissão, porque às vezes a pessoa emite agora porque já quer deixar, né, o gabarito. Até trouxe um gabarito tudo aqui, ó, modelo. Inclusive esse gabarito tem aqui no canal, né, Ana? Então você já imprimiu direitinho e aí já quer colocar ali naquela lacuna. Não faça isso. A gente teve aqui a letra D, ela foi revogada. Olha o que ela falava, olha. Requerimento para consulta do registro criminal português pelo CEF. Foi revogada porque tá escrito CEF? Não foi, ela foi revogada tudo, não foi alterada, só para trocar o nome de CEF para AIMA. Por que ela foi revogada, né? Como que funciona isso? E que documento é esse? Vocês lembram que lá no gabarito, ou quando você precisava apresentar-se à AIMA, você tinha que levar uma certidão dizendo assim, olha, eu permito que o governo português faça um check-up na minha ficha criminal, se está tudo certinho, se não tem nenhum empenho. Esse documento hoje você não precisa mais assinar. Já tudo ali implícito, eles vão fazer essa checagem normal. Você não precisa, então, fazer esse documento novo. No meu checklist ainda eu oriento que você continue enviando isso, tá? Por enquanto, já que o checklist ainda não alterou, vou falar sobre essas alterações do checklist, tá? Mas hoje, o que está disponível é o que você vai usar para pedir o seu visto, quer seja ele visto de procura de trabalho, puro, se você não é nacional CPLP, visto de procura de trabalho nacional CPLP ou visto CPLP, a gente vai explicar depois a diferença dessa, continue enviando. Agora, a diferença é que hoje a AIMA, quando você vai,
eles não estão te pedindo mais esse documento. E para aqueles que já se preparam para levar, olha lá no site da AIMA e já imprime. Todas as coisas. Aí não precisaria levar. A letra I, ela fala seguro de viagem que permita cobrir as despesas necessárias por razões médicas, incluindo assistência médica urgente, eventual repatriamento. Aqui, a gente não teve nenhuma mudança esse artigo. Quando a gente fala de seguro viagem, a importância do seguro viagem, pessoal, não é em relação ao visto. Para pedir o visto, você não precisa mostrar o seguro viagem, você pode substituí-lo pelo PB4. Hoje o PB4 ele tem uma validade de 5 anos, né? Mas antigamente ele vinha com a validade de 1 ano. Teve uma época que veio com 1 ano. E aí o que acontecia? Se você apresentasse esse PB4 e ele já te faltar 6 meses, por exemplo, para acabar 9 meses ali, no momento que você enviou só tinha mais 9 meses de validade, eles já implicavam, falavam, você tem que enviar o seguro viagem. Por quê? Porque o PB4 estava intempestivo. Eles querem que o PB4 ele dure 1 ano, pelo menos. E aí agora, né, que o PB4 sai tá valendo 5 anos, você já pode pedir ele com mais antecedência, não tem problema, e vai ser o suficiente para pedir o visto. Agora, a importância do seguro viagem é depois, quando você vai, de fato, adentrar em território português ou fazer qualquer tipo de viagem internacional, pelo menos por um determinado período. É a questão de perca da bagagem, né? Cancelamento de voo. E eu falo bastante sobre esse assunto aqui. Eu já passei por muitas coisas que o seguro viagem que realmente me ajudou ali. Emergência com a minha filha, Mariana. Bagagem que foi extraviada, bagagem que foi danificada. Então, assim, eu também sempre recomendo, quando eu fiz a minha mudança aqui, eu e minha família, nós trouxemos seguro viagem para 1 mês. Eu acho que é um tempo para você chegar, se habituar. Hoje em dia, você leva até mais do que esse tempo para poder ter acesso ao seu número de utente, né? Para usar aqui a saúde pública. Talvez até eu colocaria um pouco mais, na época eu fiz de 1 mês ali, eu achei que realmente valeu a pena. E seguro viagem é aquele serviço que você compra esperando não precisar usar, não ter aquela dor de cabeça, mas se precisar faz toda a diferença mesmo. Então, na imigração, eu tô sempre na minha pastinha, eu coloco ali. Então, eu recomendo também. Mas então, para o pedido do visto, não tem mais essa obrigatoriedade, porque chegou a ter ali o período que eles estavam exigindo, inclusive de brasileiros, né? Exigiram ali 4 meses e tudo mais, então agora não tem essa obrigação. Exatamente. O PB4 ele é um instrumento oriundo de um tratado entre Portugal, Cabo Verde, Itália e Brasil, né, onde esses nacionais poderiam usar ali o sistema de saúde, né, no país um dos outros. E, então, assim, é possível usá-lo para substituir, mas é importante a gente dizer, sempre são dois períodos. Primeiro, o período você está pedindo o visto, então você tem que cumprir o que eles exigem. Agora, depois que o seu visto sai, o seu planejamento agora é de fato entrar em outro país, no caso aqui a gente está falando de Portugal, e para entrar em outro país, aí sim é importante esse planejamento, né? Você já tem um visto, ou por que não seguro? Mas para o pedido do visto seria isento, e daqui a pouquinho eu vou falar assim, até o próprio PB4 ficaria isento, que para quem é nacional CPLP, mas eu não oriento que faça sem PB4. Sempre traga, sempre, porque tem muita gente nos centros de saúde que você vai lá fazer o seu número de utente, mas cadê o PB4? Então, assim, traz, ainda mais agora que tem essa validade maior ainda, é melhor sobrar do que faltar. Exatamente.